Por fim, vamos ver como é que seria implementada uma chamada de sistema do sistema operacional. Então a gente viu que os programas de usuário, eles vão operar em cima de dados que estão armazenados na memória ou nos registradores do processador. E em algumas situações a gente precisa ler dados que vêm dos dispositivos de entrada e saída, como teclado, monitor, entre outros dispositivos. E esses dispositivos eles vão ser gerenciados pelo sistema operacional. Então a forma que a gente tem de pegar valores, dados que venham desses dispositivos é através de requisições de chamadas de sistema do sistema operacional, ou System Call. E como a gente viu nas aulas anteriores, para a gente fazer uma chamada de sistema, a gente vai estar utilizando a instrução eCall. A gente viu que cada chamada de sistema ele vai ter um ID, a gente precisa colocar esse ID em um registrador específico e depois chamar a instrução eCall para fazer a chamada de sistema. Aqui temos o exemplo que a gente viu nas aulas anteriores, utilizando a chamada de sistema do write, que é para escrever em um arquivo. Então, para fazer uma escrita no arquivo, a gente precisa fazer uma chamada do sistema operacional. E a gente vai estar utilizando todas as políticas de usos que a gente viu nessa aula, seguindo a ABI LP32. Então, essa chamada de sistema, por exemplo, ela vai ter alguns argumentos de entrada. A gente precisa primeiro definir esses argumentos de entrada, fazer a chamada de sistema e, no fim, desalocar espaço para esses argumentos de entrada. Então, aqui no caso dessa chamada do write, a gente precisa passar, então, todos os argumentos de entrada para essa função. Como a gente tem menos do que 8 argumentos de entrada, somente 3 argumentos, a gente coloca nos registradores A0 até A2. E depois a gente vai estar utilizando o registrador A7 especificamente para colocar qual que é o ID dessa chamada de sistema. Então, o write ele tem o ID 64. Então, a gente tem sempre o A7 reservado para isso. E aí a gente consegue utilizar a instrução de eCall para fazer essa chamada de função. Então, repare que aqui a gente não tem o JAWS indicando um rótulo. A gente vai ter um ID que vai estar no registrador A7. Aí esse eCall, o que ele vai fazer por baixo dos panos? Ele vai identificar qual que é o rótulo desse ID 64 para estar acessando o endereço alocado lá para o kernel do sistema operacional.